Oi pessoal, eu sou Igor Puchinov, eu estou no canal Diversão e Arte para falar um pouquinho sobre arte, sobre cultura, sobre a minha trajetória, então fica ligado. Vamos lá? Bom, primeiro, Igor, obrigadíssima por essa conversa. Eu sempre falo que eu vou te encontrando pela vida e cada vez que eu te encontro você está numa experiência completamente diferente da outra. Então eu queria começar justamente falando desse Igor aí, multifunções, multi-olhares aí. Conta pra gente um pouquinho dessa sua trajetória, das suas escolhas profissionais. Eu acho que assim, a minha história é exatamente isso. Essa palavra que você usou, múltipla, eu uso exatamente ela para definir. Eu costumo falar, as pessoas costumam me perguntar, o que você faz? Eu falo, eu sou um multiartista. Porque eu sou ator, eu sou produtor, eu sou professor, eu sou diretor, eu sou produtor de elenco, eu sou, enfim, mil coisas. A maioria das funções surge sempre da necessidade de atender alguma demanda que surge para minha vida. E aí eu resolvo experimentar, acabo gostando e vou ficando nisso. Então, sempre minha carreira sempre foi assim. Eu nunca me contentei em saber apenas uma faceta do ofício artístico, né? Então, quando eu comecei basicamente como ator, vim do interior de São Paulo, de Ribeirão Preto. E aí, lá eu já fazia teatro. Mas eu também já sempre fui envolvido, eu nunca me contentei em falar assim, eu esperar as coisas acontecerem. Então se eu estava no teatro amador, eu queria saber como é que a peça ia ser, como é que ia ser isso, quem vai cuidar disso, quem vai cuidar daquilo. Então ali já apontava um pouco da carreira do produtor. Quando eu cheguei em São Paulo, eu vim para fazer Escola de Arte Dramática da USP, e aí eu falei assim, agora que eu cheguei em São Paulo eu vou só atuar, só vou ser ator. E aí passou um tempo, eu falei assim, eu só vou trabalhar com teatro, abri um pouquinho. Passou um tempo, eu falei, tá bom, agora eu só vou trabalhar com arte. E cada vez a coisa foi crescendo. Porque eu sempre tive esse interesse de atuar, de produzir, de escrever, de dirigir, enfim, essas múltiplas funções. Porque eu acho que tudo agrega. Então, saber como a coisa é produzida, como a coisa é realizada, me agrega como ator. Saber a demanda que um ator tem para realizar um projeto me agrega como produtor. E recentemente você teve aí passagens, mas que também não são, também não começou agora, mas você teve passagens as mais expressivas pela televisão, né? Conta pra gente também um pouquinho dessa experiência aí da televisão, como é que ela entra aí nessa, justamente nessa soma de coisas, né? Mas como é que você, qual foi essa experiência aí, das séries inclusive também? De uns anos para cá, basicamente lá para 2011, 2012, assim, o que guia a minha carreira é a carreira de ator. É o meu ofício primeiro. Eu desempenho outras funções, mas a minha carreira primordial é a carreira de ator. Então ela é quem guia todas as outras. As outras são demandas que surgem a partir disso. E de lá para 2011, 2012, eu resolvi focar mais na carreira audiovisual, que era uma carreira que eu tinha explorado pouco, que eu tinha tido poucas experiências. E falei, eu vou ver qual é que vou experimentar. Então eu comecei a me empenhar mais nisso, foi quando eu comecei a fazer mais comerciais, publicidades, né? Comecei uma carreira mais permanente, né? Junto com as agências, com os produtores de elenco. E aí uma coisa leva a outra, e aí fazendo as publicidades, os comerciais, você acaba conhecendo os diretores, que são os produtores de elenco também de cinema, de séries e consequentemente de TV. Então uma coisa vai levando a outra. Aí a minha primeira, eu já comecei a fazer algumas participações, fiz participações em novelas no SBT, em séries e tudo mais, mas eu nunca tinha pego um trabalho que eu permanecesse do início ao fim. Quando foi em 2012, eu recebi o convite para fazer o Zé do Caixão, a série que foi ao ar pelo canal Space e depois também pelo canal TNT. Que foi uma experiência surreal, assim, foi um divisor de águas. Primeiro por estar trabalhando com o Matheus Nastergalli, que é, enfim, uma genialidade impressionante. E além disso, além dessa genialidade, ele tem uma generosidade muito grande. Então foi uma escola assim primordial de realmente ver de perto o ofício artesanal da construção dos personagens para a televisão, que é diferente da construção para o teatro, né? No teatro você tem um tempo maior para poder, tanto que a gente costuma brincar, todo ator deve fazer teatro, porque é o primeiro lugar onde se aprende, precisa fazer TV, porque a TV geralmente tem um retorno financeiro mais rápido e merece fazer cinema.
né? Cinema barra série. Porque no cinema você consegue ter um tempo... O tempo que você tem do teatro, você tem no cinema para preparar, para estudar e tudo mais. Na TV é um pouco mais rápido, né? Pensando em novela. Então ali no Zé do Caixão foi quando abriu minha cabeça. Eu falei, caramba, tem aí um universo inteiro de possibilidades dentro de uma série, dentro de um projeto mais elaborado, que eu acabei me apaixonando, né? E aí eu resolvi investir ainda mais. Foi quando aí uma coisa leva a outra, enfim, fiz outras participações. E aí foi quando eu recebi o convite para fazer o teste para a novela, que foi Haja Coração, né, que foi para o ar o ano passado, em 2016, pela Rede Globo, no horário das 19h. Que também foi exatamente isso, uma coisa levando a outra. O autor, que é o Daniel Ortiz, já me conhecia do teatro, já tinha me visto fazendo teatro, e quando surgiu um personagem lá, ele me indicou para a produtora de elenco, falou, olha, chama ele para o teste, vamos ver o que dá. E aí fiz o teste, acabei não sendo aprovado para esse personagem que fiz o teste, eu fui aprovado para um outro papel. E para a TV também tem isso, né? Na TV não tem essa coisa tão matemática. Às vezes você faz um teste, o diretor, o produtor de elenco, enfim, o autor, acaba enxergando em você as características e as habilidades para fazer um outro papel, que foi o que aconteceu. Eu fiz um teste para um determinado papel e acabei indo parar em outro, completamente diferente, mas tão delicioso quanto. E aí com isso eu falei, eu acho que estou gostando da carreira audiovisual. E aí comecei a investir mais nisso. E aí agora, recentemente, meu último trabalho, que acabou de estrear, né, nesse último dia 10 de abril agora, que é o Drunk History, a História Bêbada. Que é uma série de comédia que tá no ar no Comedy Central, na TV a cabo. E a partir, eu não sei se agora nessa quinta-feira ou na semana que vem, vai ao ar também no SBT, dentro do programa do Danilo Gentili, de noite. Que é uma série completamente diferente, um formato muito divertido, que já tem nos Estados Unidos, tem no Reino Unido, tem no México e agora chegou no Brasil, que já se chama História Bêbada exatamente por isso, porque o narrador, cada dia uma pessoa é convidada a entortar o caneco mesmo, beber real, de verdade, a pessoa bebe de verdade, e ela conta um fato da história do Brasil. Então, sei lá, a história do descobrimento do Brasil. E aí ela conta a partir dessa ótica de estar completamente embriagada. E aí você tem um grupo de atores, que são 12 atores, um elenco incrível, maravilhoso, que eu tive o prazer de estar ao lado. Que aí a gente é encarregado de encenar essa história contada a partir dessa ótica do álcool, da pessoa que contou a história bêbada. E direção? Você tem experiência ou está nos seus planos? Porque você passa por produção, você passa, né, de certa forma, a atividade de ensino é também um tanto disso. E como é que está aí nos seus projetos futuros aí essa questão? Então, surpreendente falando, é meu próximo projeto, como na área de direção, que eu começo inclusive esse sábado. Eu fui convidado pela Foract Produções Artísticas, Foract Entretenimento me convidou para fazer parte da equipe criativa da Era do Rock, Rock of Ages, né, que estreia agora no começo de junho no Teatro Porto Seguro, e eu vou estar como assistente de direção e depois como diretor residente. Já tinha dirigido coisas pequenas, projetos assim, era mais um namoro do que uma relação propriamente dita. E aí a Foract me fez esse convite, então eu vou ser assistente de direção, quem vai dirigir é o Léo Romano, e depois eu vou estar como diretor residente. Então é a minha primeira experiência profissional e profunda como dentro da direção. E é o meu próximo projeto, que eu começo nesse sábado agora. Que delícia, nossa, fui só pela intuição, porque você falou de tudo, de todas as experiências em todas as áreas. Eu falei, acho que direção, pelo menos nos planos, deve estar também. É o que eu falei exatamente, você viu? Às vezes a gente nem... uma coisa, eu me baseio muito num discurso que uma vez a Dira Paz falou numa entrevista, que perguntaram para ela assim, quando ela começou a carreira dela, ela falou, perguntaram assim, se ela não tinha medo de ficar taxada como uma atriz de comédia, porque ela, né, o estouro da Dira Paz foi com a Diarista, na Rede Globo, que era uma série cômica e tudo mais. E hoje quem é a Dira Paz, né? Dira Paz é uma das maiores atrizes do Brasil, que é capaz de fazer absolutamente tudo. Então o que aconteceu? E ela falou numa entrevista assim, nós artistas, a gente tem que aprender a surfar a onda. Porque às vezes a onda vem e a gente quer lutar contra, a gente, não é isso que eu quero, eu estou esperando uma oportunidade melhor, eu quero eu quero aquele projeto e tudo mais. E não, às vezes a gente só tem que surfar a onda. A onda vem,
surfa, experimenta como é, qual é que vai ser e vê onde ela vai te levar. Porque é isso, vai construindo a sua carreira aos poucos, né? Experimentando outras linguagens, experimentando outras áreas. Então eu costumo falar que eu não sou um ator de teatro, eu não sou um ator de TV, eu não sou um ator de cinema, eu não sou um ator somente, eu sou um produtor, eu sou, enfim. Então eu costumo dizer que assim, eu surfo a onda. E agora veio a onda da direção, que era uma coisa que eu estava querendo há um tempo. Parece que o universo aí ouviu, conspirou, e aí eu plantei isso e isso veio para minha mão. E aí eu vou começar a trabalhar com o primeiro projeto como direção. E é lindo isso. Nossa, Igor, obrigada. Eu falo que quando a conversa tá engatando, tá acabando. Obrigadíssima por esse papo, valeu mesmo. Gostei demais de te ouvir narrar essa história, essa sua história, sua escolha aí. Eu agradeço o convite, foi um prazer estar aqui com vocês. E deixar o convite, ó, toda segunda às 11 da noite, no Comedy Central, A História Bêbada, Drunk History. E no começo de junho, no Teatro Porto Seguro, A Era do Rock. Então não percam aí, são dois trabalhos, dois lugares diferentes onde vocês vão poder ver um pouco do meu trabalho. Então obrigado a vocês do canal, acompanho o trabalho de vocês e, enfim, vocês estão crescendo cada vez mais, isso é muito bonito de ver. Quanto mais gente valorizando o nosso trabalho, melhor pra gente. Então é sempre uma troca muito grande, um prazer muito grande. Obrigado, eu que agradeço. Valeu, gente.